Olá, meus amigos, Deus abençoe a sua vida. Quero compartilhar com vocês aqui uma breve mensagem, trazendo um pouco do conhecimento que eu tenho adquirido ao longo dessa minha caminhada com Jesus, que já tem 15 anos. E, claro, a partir disso expor a minha opinião e que vai trazer para você, eu penso, e é esse o intuito, um pouco do ponto de vista bíblico, cristão, acerca do momento que nós estamos atravessando como sociedade, um momento político, e que traz desdobramentos para todas as esferas da nossa vida. Eu sempre digo isso, que esse momento ele não é uma disputa, uma rixa, uma contenda entre dois partidos ou dois políticos, mas é uma contenda entre duas visões de mundo contrárias, contraditórias, distintas, opostas. Uma que é oriunda do marxismo, que é a base filosófica da esquerda. Karl Marx é o grande ideólogo, filósofo, que fundamenta todas as políticas, todas as crenças que os grupos de esquerda disseminam, acreditam e militam. Parte do que esse homem e alguns outros, mas esse é o mais proeminente, é o que difundiu todo o pensamento de esquerda e que tem, assim, resumindo, né, duas marcas muito características, que que todo o problema na sociedade ele tem origem na matéria e, consequentemente, a sua solução está na matéria. Então, a visão marxista, Karl Marx era um ateu, e a visão marxista, naturalmente, ela parte desse princípio, é uma visão restritamente materialista. Então, não existe, nos conceitos marxistas, a ideia de Deus, a ideia de vontade de Deus, a ideia de que a Bíblia ela pode ser utilizada na sociedade como base para a fomentação de comportamento, da cultura propriamente dita dos povos, porque não se acredita sequer na existência de Deus. Eu não digo com isso que todo marxista ou toda pessoa de esquerda é ateia. Não é uma verdade. São pessoas que são religiosas e que defendem esses postulados de esquerda. Porém, na prática, ele vai acabar assumindo um ateísmo, ainda que conscientemente isso não aconteça. Por quê? Porque a base filosófica do marxismo ela é fundamentada em uma ideia onde Deus ele não existe. Consequentemente, Karl Marx ele vai elaborar um método para se alcançar nesta terra um estágio de justiça social, de equilíbrio financeiro, de bem-estar, que é chamado de comunismo. Então, o comunismo é o objetivo final do marxismo. E aí, até chegar no comunismo, existem diversas etapas, né? As revoluções, o socialismo são períodos intermediários até se chegar nesse estágio final, que seria um estágio assim muito comparado com o que a Bíblia ela pregoa, né? A Bíblia diz que nós teremos um período de bem-estar pleno, de justiça plena, onde os males desse mundo ele não existirão, mas isso não é para essa terra, isso é para a eternidade. Então você já vê aí que há conceitos diferentes. Eu não estou aqui criminalizando, tá? Eu não estou aqui criminalizando. É óbvio que como cristão a minha postura ela é contrária, mas eu não estou criminalizando o marxismo. Eu estou mostrando para você de uma forma muito abreviada o que eles acreditam e a base filosófica de tudo, porque como eu disse lá anteriormente, não é uma luta entre dois políticos, entre dois partidos, é uma luta entre duas visões de mundo distintas. Então, quando a gente entende a base de tudo, a gente vai entender as atitudes, até mesmo os slogans. Por exemplo, os slogans do Bolsonaro, que representa aí uma visão oposta de mundo. Tá? Não que o Bolsonaro em si ele seja alguém que esteja coberto de razão. Não, eu não estou falando do indivíduo, mas eu estou falando das bases filosóficas que estão por trás desse indivíduo. E, claro, ele é um representante. Aí, se ele abraçou isso de uma forma eleitoreira ou não, aí é muito particular, não dá para a gente fazer esse julgamento, pelo menos agora. Mas até o momento ele tem se mostrado íntegro nas defesas dessas pautas e tem sofrido muito, né? Muito do que ele atravessa de oposição é por conta dos seus posicionamentos que valorizam conceitos que são contrários a esses conceitos de esquerda que são majoritariamente a opinião da grande elite intelectual. Jornalistas, artistas, todos foram doutrinados dentro dessa visão de mundo. Então, quando o indivíduo ele vem trazendo aí slogans, por exemplo, Deus, pátria, família e liberdade. São conceitos que é uma afronta direta ao que o marxismo apregoa, que é justamente a aniquilação dessas quatro bases, porque Deus, para eles, dentro de uma visão marxista, não existe. A pátria, ela também tem que ser destruída, esse conceito de patriotismo, porque na revolução do proletariado, que é a classe trabalhadora, que vai fazer uma revolução, que vai dominar, vai acabar com a burguesia, vai acabar com aqueles que dominam sobre a classe trabalhadora, uma verdadeira balela, mas é o que eles acreditam. Então, quando isso acontecer, o conceito de pátria ele é aniquilado. Então, a pátria será a pátria revolucionária, os proletariados, ou, propriamente dito, né, como eu disse, esse estágio final, o comunismo em si.
Terceiro, a questão de família. A família, pro marxismo, é uma instituição capitalista burguesa que fundamenta aquilo que a sociedade vive como opressão. Porque para eles o conceito de hierarquia é um conceito opressor, onde existem dominadores e dominados. E isso começa dentro da família. Então, a família ela precisa ser desconstruída na sua essência. E, consequentemente, a liberdade. O indivíduo ele não é livre, porque não existem indivíduos, existem classes de indivíduos. Ou seja, o patrão seria os patrões, os dominadores, versus o proletariado. Um exemplo, brancos versus negros, cristãos versus outros tipos de religiões. Enfim, eles rivalizam. A guerra de classes ela é estratégica, porque eles acreditam que rivalizando você vai destruindo para você ir construindo um outro modelo de mundo, ou outro modelo de sociedade, melhor dizendo. Então você vê que até nesses conceitos, essas duas visões de mundo, Lula representando o ponto de vista da esquerda e Bolsonaro representando o ponto de vista onde tem muito dos conceitos bíblicos alicerçando o seu modelo de visão de política, e desse lado o marxismo. Então essas duas coisas que estão em choque nesse momento. Entendendo isso, nós, claro, vamos nos posicionar de acordo com os nossos credos, as nossas crenças, as nossas convicções. Isso é muito natural. Então, para um cristão, para aquele que tem a Bíblia como regra de fé e prática, é inconcebível a ideia de que o meu voto pode ser direcionado a um político que tenha o marxismo ou a ideologia de esquerda como base de filosofia, de visão das coisas, de visão do mundo, porque seria um baita de um contrassenso, não é? Eu me portar ou me intitular como cristão, ou de fato ser cristão, e nesse momento prático, porque o que é a fé? A fé é eu crer em conceitos que emanam da Bíblia. E essa fé, como a própria Bíblia diz, sem obras ela é morta. Então qual que é o momento da minha obra? A minha obra é o que eu faço nesse mundo terreno, o que fica evidente para todos. E o meu voto é uma manifestação das minhas crenças. É claro que eu não vou conseguir encontrar um ser humano que expresse perfeitamente o que eu acredito à luz da Bíblia. O Bolsonaro, lógico que está muito longe disso. Ele é um ser humano e nós não estamos escolhendo aqui um candidato a ser pastor da igreja, padre da paróquia, nada disso, mas um presidente. E que tenha ou reúna os maiores conceitos que se assemelham com o que eu acredito e, naturalmente, rejeitar um outro lado. Então, aqui só uma justificativa e um esclarecimento do porquê a maioria dos cristãos optam por Bolsonaro. E não é por conta da figura, porque existem às vezes falas, existem às vezes comportamentos na pessoa em si que até geram algumas indagações. Poxa, mas o cara falou isso, e aí o cristão vai votar no cara que falou isso. E aí quando você ignora a base filosófica e ideológica e você fica preso ao indivíduo, a discussão ela perde totalmente o sentido. E aí é onde entra o engano, aonde entra pessoas que deveriam estar aderindo a um lado e estar aderindo ao outro, mantendo uma neutralidade que também é danosa, porque uma neutralidade nesse momento é cooperar com um dos lados, e pode ser que um lado que eu tenho um compromisso mais, vamos dizer assim, de envolvimento, ele acabe vencendo, mas pode ser que o outro. Então eu posso estar cooperando com o engano, com o erro, e sem me posicionar. Então, nós precisamos assumir posições que tenham respaldo bíblico e que encontrem na minha realidade esse casamento. Então, eu preciso ver o que o indivíduo acredita, o que o indivíduo apregoa e o que eu acredito. E aí, eu vou, claro, observar o que o indivíduo acredita, o que eu acredito, e vou fazer a minha escolha, e assim será uma escolha correta e acertada. Muito se tem dito sobre as questões religiosas, as questões de igreja, as questões de pautas morais. O que são as pautas morais? É o que emana da Bíblia e como que eu me comporto. A moral diz respeito ao que eu devo fazer e ao que eu não devo fazer. E para um cristão, tudo aquilo que ele deve, tudo aquilo que ele não deve, parte da Bíblia. Então a pauta moral para o cristão são os conceitos bíblicos aplicados na prática dentro de uma sociedade. Por exemplo, o casamento é a origem da família, e esse casamento, biblicamente falando, ele é heterossexual e monogâmico, ou seja, entre um marido e uma mulher e um só parceiro, ponto. É isso. É o casamento propriamente dito, à luz da Bíblia. E o que nasce a partir daí é o conceito de família, o conceito de justiça, né? A punição, ela deve ser aplicada de acordo com o erro do indivíduo. E o indivíduo, ele é responsável pelos seus atos, tanto do ponto de vista bom como do ponto de vista ruim. Então, a dita meritocracia, ela é bíblica, obviamente. Do ponto de vista humano, é claro, do ponto de vista de Deus, nós somos aceitos pelo Senhor e não é levado em consideração os nossos méritos, porque não há méritos que possam suprir ou satisfazer as exigências de Deus. Por isso que Jesus veio, para fazer o meu e o teu papel, morrendo na cruz por mim e por você, e ponto final. Então, as pautas morais, elas são esses conceitos bíblicos. A normatividade sexual é uma pauta bíblica, né? A Bíblia, ela condena, por exemplo, o homossexualismo. A Bíblia condena. Então, numa visão bíblica, é claro que a gente não quer que haja um governo que seja um desdobramento do que a igreja é, a ponto de obrigar as pessoas a comportamentos que vão contra os desejos do seu coração.
Porque aí não é uma questão política, é uma questão espiritual, é um encontro com Deus que vai gerar essa transformação. Mas o que o poder público ele não pode fazer? Ele não pode destruir essas heranças que são consequências da influência cristã. Porque hoje a nossa sociedade, do lado ocidental do mundo, ela foi toda construída debaixo desses princípios morais, desses princípios éticos. Então o que um governo não pode fazer? É propor a destruição deles, tendo como justificativa um plano de poder. É isso que a esquerda quer fazer. Por quê? Porque sem a destruição desses conceitos não tem como aplicar aquelas bases filosóficas do marxismo na prática. E isso, claro, é uma coisa que eu preciso estar muito bem esclarecido dentro da minha mente. Então, é claro que o papel do governo não é obrigar as pessoas de uma forma coercitiva a se comportarem da forma como a Bíblia manda, porque isso daí seria uma ditadura. Isso aconteceu lá no Império Romano. Constantino, ele começou a obrigar que todo o seu império se tornasse cristão. E deu uma coisa errada de uma forma assim grave, né? A igreja se perdeu, se corrompeu. Então não é esse o ponto de vista, não é esse o objetivo final. O que o cristão ele precisa almejar é aquilo que ele crê de fato. Eu creio que o que a Bíblia traz são conceitos saudáveis, são conceitos que trazem bem-estar, que trazem ordem à nossa sociedade, e é por isso que a nossa sociedade está de pé. Se você pegar a grande maioria das constituições no mundo, sobretudo no Ocidente, como eu disse, elas estão enraizadas em conceitos bíblicos. Por isso que elas mantêm a ordem, a justiça, enfim, coisas que são saudáveis para a sociedade. Então, quando um governo propõe destruir esses conceitos, primeiro isso vai trazer um impacto terrível para a sociedade. E é o que a gente vê: perversão sexual, aborto, homossexualidade, destruição de famílias, criminalidade, são resultados do que a filosofia marxista colocada em prática traz como consequência. A gente viveu isso durante muitos anos no Brasil, por meio dos meios de comunicação, do entretenimento, enraizado desses conceitos desconstrutivos, uma sociedade entregue, de fato, à perversão. Isso, claro, é bíblico, é bíblico. A Bíblia diz que o ser humano e o mundo em si, ele terá essa marca do pecado, terá essa marca da maldade, mas o que eu não posso, como cristão, é contribuir para visões políticas que têm como objetivo fomentar essa destruição, essa desconstrução desses conceitos, e que vai gerar essa convulsão na sociedade por causa de um plano de poder. O que eu tenho que fazer, sim, é apoiar candidatos que ao menos respeitem os meus posicionamentos e que respeitem este legado dentro da nossa sociedade. Então, é basicamente isso. Tem muitos pormenores, tem muitos detalhes dentro de toda essa construção aqui de ideias que eu trouxe para vocês, que não vão ser abordados aqui, mas eu estou fazendo aí uma análise, uma abordagem generalizada, muito para esclarecer pessoas que estão em dúvidas, esclarecer conceitos errados, quebrar preconceitos contra o posicionamento cristão e defender aquilo que eu creio ser a verdade de fato. Okay? Pois bem, para finalizar, eu não vou abordar aqui questão aborto, ideologia de gênero, esses são os pormenores que eu disse anteriormente. Eu trouxe uma análise assim bem ampla do problema, e aí eu só quero me ater aqui a um detalhe que está muito em voga, que é a questão do fechamento de igrejas, né? Algumas pessoas dizendo, mas eu votei no PT lá em 2002, o PT ficou... eu também votei. Como eu disse, né, anteriormente, existiam conceitos errados, né, dentro de toda a sociedade. A gente foi durante muito tempo bombardeado com a mentira. Nós estamos vivendo um tempo aí muito bom do ponto de vista de esclarecimento, de curiosidade. Hoje as questões políticas são os assuntos, numa roda de amigos, dentro da família. Isso é muito bom, isso é muito bom. E eu quero trazer aqui a questão do fechamento de igrejas, né? Eu votei no PT lá atrás, o PT ficou 14 anos no poder, 15 anos, e nunca teve igreja fechada. Por quê? Assim, pra você entender o marxismo, ele é o fundamento daquilo que Marx pensou acerca do mundo. Ele desenvolveu a sua análise, escreveu os seus livros, e veio pessoas depois dele colocando em prática aquilo que ele escreveu. E existem algumas pessoas proeminentes dentro disso. Por exemplo, Lenin foi alguém que colocou os conceitos marxistas em prática, e aí desse indivíduo surgiu o leninismo, que seria os conceitos dele sendo colocado aí em voga, em prática. E era basicamente o seguinte: a visão marxista ela seria implantada por meio da destruição de todos aqueles que eram opostos a esse conceito. Então, por exemplo, lá na antiga União Soviética, você vai ver cristãos sendo mortos, perseguidos. Você vai ver patrões, empresários sendo mortos, perseguidos. Donos de propriedades privadas sendo mortos e perseguidos porque não aceitaram a imposição ideológica da União Soviética, que era socialista e que queria implantar o comunismo. Então, esse indivíduo ele acreditava que o estabelecimento desse comunismo ele seria feito por meio da força física, da perseguição, da bala, da arma. E isso chega no Brasil depois de um tempo, no período aí que desencadeou o regime militar, né? Porque começou uma grande influência em todo mundo. Por exemplo, Cuba se tornou um país socialista, a China se tornou um país socialista, e aonde esse pessoal implanta os seus conceitos, você vai ver a difusão de miséria, de morte, de destruição, porque são conceitos que são fundamentados na mentira, no engano, como eu disse lá atrás. Pois bem, no Brasil, a primeira tentativa para se trazer o socialismo de fato para a sociedade foi uma tentativa armada.
Você vai pegar aí ao longo da história do nosso país grupos que queriam implantar o socialismo por meio da bala, né? E aí acontece a intervenção militar, essa organização ela é destruída, gera um monte de coisas terríveis na nossa sociedade, torturas, prisões, por conta disso, né? Por conta dessa tentativa de se socializar, colocar o socialismo como padrão para o nosso país. Você vai pegar até a Dilma Rousseff nesse período, pegou em armas, né? Marighella, figuras aí que são até tidas como referências dentro da esquerda brasileira e que foram de fato revolucionários da bala, da arma, né? E aí eles não conseguiram. O militarismo interveio, sufocou, e esse pessoal eles mudaram de estratégia. Então, depois desse período, a estratégia da esquerda ela tem como base a visão marxista de outro indivíduo muito proeminente. Você vê que esse lado armado tem como base o que Lenin apregoou, depois Stalin, que foi outro grande líder sanguinário, genocida lá da União Soviética. Eles apregoavam a perseguição, a bala, enfim, a maldade na prática mesmo, só que veio um outro indivíduo, italiano, Antonio Gramsci, que ele acreditava que não se deveriam tomar quartéis, mas escolas, não se deveria fazer uma perseguição armada, mas sim uma desconstrução de conceitos que estão sustentando essa sociedade, que eles acreditam ser má, e que devem ser destruída. Por meio do quê? Da cultura, da arte, da religião. Então você vai ver a partir do regime militar a esquerda mudando de atitude. Nunca mais você viu esquerdista tentando dominar por meio de uma revolução armada, mas sim por meio da política, por meio da arte, por meio da cultura. E aí entra aquela questão que eu citei do perigo de atribuir votos a pessoas que querem destruir o que eu acredito ser o correto e o saudável para a sociedade. Portanto, a partir disso, a partir desse período, toda a esquerda mudou a sua forma de ação. E aí você vai pegar a elite intelectual brasileira, ela começa a ser inundada por esses conceitos, porque ao invés de uma perseguição armada, agora esses ideólogos de esquerda, eles começam a inundar os centros acadêmicos, até centros teológicos. Você vai ver a teologia da libertação, ela teve muitos adeptos dentro da Igreja Católica, né? E também até hoje, de um tempo para cá, muita influência aí em alguns líderes evangélicos, que é uma fusão da religião ou dos conceitos bíblicos com o marxismo, ou ao menos uma tentativa, porque é luz e trevas, é água e óleo, não tem como se misturar, mas é uma tentativa. E é aquilo que eles mesmos condenam, né? Tem muito se condenado o envolvimento cristão com a política, com base em conceitos que nada tem a ver com a Bíblia, são verdadeiros preconceitos, dizendo que a Bíblia não pode, ou a religião não pode se misturar com a política e coisa e tal. E de fato, a religião como instituição, ela não deve se misturar com a política, não deve. Porém, o religioso sim, porque ele é um indivíduo. E a política, o Estado ele é laico, mas a política não é laica. Por quê? Porque a política é feita por pessoas que estão presentes nessa sociedade. Então você vai ter gente que é ateu, gente que crê em Deus, gente que crê em A, gente que crê em B, gente que entende que por aqui é o melhor caminho, gente que entende que por ali é o melhor caminho, e tudo isso é lícito, cada um defende os seus pontos de vista. Né? Isso daí é meio que natural. O que a gente precisa fazer é entender o que cada um defende e se alinhar, não ser enganado. É esse o grande ponto. Então, a esquerda ela muda de estratégia, voltando ao raciocínio, não mais uma perseguição armada, mas agora uma manipulação por meio da cultura, da religião, da arte, e aí é onde o PT ele surge, onde surgem esses partidos de esquerda, e a sua linha de ação é sempre essa linha sorrateira, do engodo, da influência, da desconstrução cultural, né? E aí é onde o PT governa. O PT governa dentro desse prisma. Por isso que o PT nunca fechou a igreja, porque nunca foi esse o objetivo. O objetivo era desconstruir conceitos que a igreja defende dentro da sociedade. Então, se você for puxar aí, no período de 2008, 2009, começou a surgir as polêmicas, aborto, teologia de gênero, casamento gay, diversas leis, diversas exposições de artes, expondo conceitos contrários ao senso comum e popular das pessoas no Brasil, que é majoritariamente cristã. Então, você teve muito isso. Isso era o quê? Uma manipulação cultural para se destruir conceitos bíblicos. Você vai ver a marginalidade ou a criminalidade sendo glamorizada por meio das novelas, dos seriados, da música, né? Você vai ver conceitos sendo introduzidos dentro da sociedade, que é a aplicação daquilo que se chama de marxismo cultural. É o marxismo sendo colocado, implantado dentro da população por meio da cultura. O que é a cultura? É a forma como eu vejo o mundo, como eu me expresso, como eu entendo os problemas sociais e as soluções sociais, por meio da arte, por meio da música, por meio de outras expressões. E que também vai encontrar respaldo aí na religião, na igreja. Então o PT nunca fechou a igreja porque nunca precisou, nunca foi a abordagem. A abordagem sempre foi uma abordagem cultural. Alguns países, por exemplo, a Nicarágua, a Venezuela, Cuba, em alguns momentos houve uma perseguição à igreja, de fato, fechamentos de igrejas. Não significa que o PT não tenha por objetivo, ou a esquerda não tenha por objetivo que a igreja seja sufocada. Tem, isso é ponto, isso é fato. Porém, como que isso vai ser feito depende da circunstância. Pode ser uma abordagem mais no ponto de vista de perseguição, ou pode ser uma abordagem mais filosófica, mais cultural. Porém, esse objetivo ele é muito claro e não é fruto do que preconceituosos dizem acerca do que a esquerda defende. Mas se você for ler o que eles acreditam, se você fizer pesquisa, se você ver vídeos de pessoas que defendem de fato esses conceitos, você vai ver que isso é muito, muito claro e isso é muito declarado também por eles.
Então tá aí, esse é o objetivo de tudo que eu falei até aqui. Esclarecer os que estão em dúvida, esclarecer os que porventura foram enganados e se posicionar, fazer com que as pessoas entendam porque a grande maioria da igreja se posiciona a favor de um lado e contrário ao outro. Ponto. Isso é lícito, isso não pode ser criminalizado, isso não pode ser sufocado, isso não pode ser mal compreendido. Tem que ser compreendido da forma certa e naturalmente respeitado. Porque o cristão, ele é um cidadão do céu, pela sua filiação a Deus por meio de Jesus Cristo, mas ele é um cidadão da terra, que tem compromissos, que tem obrigações e que tem deveres. E esses compromissos, essas obrigações, esses deveres não podem serem cumpridos desassociando-se do que ele diz ser e do que ele é de fato. Um filho de Deus, uma pessoa que crê que a Bíblia é a palavra de Deus e sua regra de fé e prática, então os meus compromissos como cidadão, eles devem ser amparados pela Bíblia. E votar é um compromisso cívico que vai trazer o domínio para o meu país de um indivíduo que crê em alguma coisa. E eu preciso entender tudo isso. Durante muito tempo o Brasil teve só um lado, todo mundo acreditava igual. Então a gente tinha que escolher entre o que era menos danoso, né, ou menos ruim. E durante muito tempo se acreditava ao PT, ao rival do PSDB, quando na verdade os dois defendiam as mesmas coisas, só que por caminhos diferentes, né? Era duas visões querendo chegar no mesmo lugar, só que um escolhia uma estratégia e o outro. No final estava tudo em casa. Por isso que eles falam democracia. Democracia para eles é a comunhão de ideias. Quando não é essa comunhão de ideias, eles criminalizam, eles demonizam, eles querem destruir, porque faz parte do que eles acreditam. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, que possamos ter discernimento nas nossas escolhas, entendimento da parte de Deus. Eu creio que, assim como eu fiz lá atrás, eu muito estudei, muito orei, que Deus me direcionasse, porque eu não ficasse enganado nem confundido, porque isso para mim sempre foi muito importante. E esse é o desafio que eu faço para todo cristão, que ore a Deus. Ore a Deus, faça um compromisso com o Senhor, um propósito com Deus em oração, e Deus ele vai te direcionar, Deus ele vai te esclarecer. E sobretudo, quem lê a Bíblia, quem entende o que a Bíblia propõe, não fica confundido. Aí é uma escolha que eu tenho que tomar, isso Deus não vai fazer por mim. Talvez muitos já foram esclarecidos, porém deixam de lado esse esclarecimento por conta de uma paixão ou de um ódio político. Deixe de individualizar a questão, não são indivíduos. O meu ódio, a minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Eu não posso odiar uma pessoa porque ela acredita que o marxismo é a solução, que a esquerda é a solução. Eu não posso odiar essa pessoa. Mas eu posso e devo combater o que ela acredita, no argumento, no posicionamento. Isso é natural, isso é democracia. Isso acontece em qualquer segmento da sociedade, tá bom? Que Deus abençoe você, Deus abençoe as nossas vidas, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.